Como e por que este livro foi escrito. Em 1909, eu era um dos homens mais infelizes de Nova York. Ganhava a vida vendendo caminhões, mas não sabia como eles funcionavam. Na verdade, nem queria saber. Eu detestava meu trabalho. Detestava morar no quarto ordinário e infestado de baratas que eu alugara já mobiliado na Rua 56. Ainda lembro, eu deixava um monte de gravatas penduradas nas paredes e de manhã, quando estendia a mão para pegar uma, as baratas saíam correndo em todas as direções. Eu detestava ter que comer em restaurantes vagabundos que provavelmente também estavam infestados de baratas. À noite, voltava para meu quarto solitário com uma dor de cabeça nauseante. Uma dor criada e alimentada por frustração, preocupação, amargura e revolta. Eu me revoltava porque os sonhos que tinha na época da faculdade haviam se transformado em pesadelos. A vida era aquilo? Era aquela aventura pela qual eu esperara tão ansiosamente? Seria assim dali em diante? Exercer um trabalho que eu detestava, viver cercado de baratas, comer mal e não ter esperanças de futuro. Eu ansiava por tempo livre para ler e para escrever os livros que queria. Eu sabia que não tinha muito a perder se desistisse daquele emprego que odiava. Não estava interessado em ganhar uma montanha de dinheiro, mas em ganhar um monte de vida. Em resumo, eu tinha chegado a um ponto sem volta. Aquele momento decisivo com o qual a maioria dos jovens se depara quando começa a vida adulta. Então, tomei minha decisão. E essa decisão alterou completamente meu futuro. O restante da minha vida foi feliz e gratificante para além das minhas aspirações mais utópicas. Minha decisão foi esta: largar aquele trabalho. Como tinha passado 4 anos na Faculdade Estadual de Professores em Warrensburg, no Missouri, preparando-me para lecionar, eu poderia dar aulas para adultos em escolas noturnas. Assim, teria os dias livres para ler livros, preparar palestras e escrever romances e contos. Eu queria viver para escrever e escrever para viver. Mas o que eu ensinaria para os adultos à noite? Ao olhar para trás e avaliar minha trajetória na faculdade, percebi que minha experiência em oratória tinha tido mais valor prático do que a soma de todas as disciplinas do curso superior. Por quê? Porque acabou com minha timidez e minha insegurança e me deu coragem e autoconfiança para me relacionar com as pessoas. Também ficou claro para mim que, em geral, a liderança cabe àquele que consegue se levantar e dizer o que pensa. Candidatei-me a uma vaga de professor de oratória nos cursos de extensão noturnos das universidades Columbia e de Nova York, mas ambas me rejeitaram. Fiquei decepcionado na época, mas hoje em dia dou graças a Deus, pois comecei a dar aulas nos cursos noturnos da YMCA, Associação Cristã de Moços, onde eu precisava apresentar resultados concretos e rápido. Foi um grande desafio. Aqueles adultos não iam às minhas aulas porque queriam créditos na faculdade ou prestígio social. Eles iam por uma única razão. Queriam solucionar seus problemas. Queriam se levantar e dizer algumas palavras em uma reunião de trabalho sem tremer de medo. Vendedores desejavam visitar um cliente difícil sem precisar dar 3 voltas no quarteirão para tomar coragem. Todos queriam desenvolver equilíbrio e autoconfiança. Queriam progredir na carreira, ter mais dinheiro para sua família. Eles pagavam o curso em parcelas e paravam de pagar quando não obtinham resultados. Como eu recebia não um salário, mas uma porcentagem dos lucros, precisava ser objetivo se quisesse pôr comida em casa. Na época eu me sentia em certa desvantagem, mas hoje percebo que recebi um treinamento inestimável.
Eu tinha que motivar meus alunos. Eu tinha que ajudá-los a solucionar seus problemas. Eu tinha que transformar cada aula em um momento tão inspirador que eles quisessem voltar correndo para a aula seguinte. Era um trabalho empolgante. Eu adorava. Estava impressionado em ver como aqueles homens de negócios eram rápidos em ganhar autoconfiança e como muitos conseguiam promoção e aumento de salário. Um sucesso que superava todas as minhas expectativas. Depois de 3 semestres, a YMCA, que de início se recusou a me pagar $5 por noite, me oferecia $30 por noite. No começo, eu dava somente aulas de oratória. Mas com o passar dos anos, vi que aqueles adultos também precisavam aprender a fazer amigos e influenciar pessoas. Como eu não conseguia encontrar um livro adequado sobre relações humanas, escrevi um. Não da maneira habitual. Ele cresceu e evoluiu a partir das experiências dos adultos naquelas aulas. Dei-lhe o título de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Como ele foi escrito somente como um livro de apoio para as minhas aulas, e como eu tinha escrito outros 4 livros dos quais ninguém jamais ouvira falar, nunca sonhei que venderia muito. E fiquei perplexo com o resultado. O tempo me mostrou que outro grande problema daqueles adultos era a preocupação. Quase todos os meus alunos eram executivos, vendedores, engenheiros, contadores. Uma amostragem de todos os negócios e profissões, e a maioria deles tinha problemas. Havia também mulheres nas aulas, profissionais e donas de casa. Elas também tinham problemas. Claramente, eu precisava de um livro sobre como vencer as preocupações. Portanto, mais uma vez, tentei encontrar um. Fiz uma pesquisa na grande biblioteca pública de Nova York, na Quinta Avenida com a Rua 42, e descobri com enorme espanto que ali havia apenas 22 livros listados sob o tema preocupação. Também percebi, mais surpreso ainda, que havia 189 livros sobre minhocas. Quase 9 vezes mais livros sobre minhocas do que sobre preocupação. Impressionante, não é? Como a preocupação é um dos maiores problemas da humanidade, seria de esperar que toda escola e faculdade na face da Terra oferecesse um curso sobre como parar de se preocupar, certo? No entanto, mesmo que haja, nunca ouvi falar a respeito. Não é de surpreender que David Seabury tenha escrito em seu livro How to Worry Successfully, Como se preocupar com o sucesso. Chegamos à maturidade tão despreparados para as pressões da experiência quanto uma traça convidada a dançar balé. O resultado? Mais da metade dos leitos dos hospitais é ocupada por pessoas com problemas nervosos e emocionais. Folheei os 22 livros sobre preocupação que havia nas prateleiras da Biblioteca Pública de Nova York. Além disso, comprei todos os livros sobre preocupação que encontrei. Ainda assim, não consegui descobrir nenhum que pudesse usar como referência no meu curso. Portanto, resolvi escrever um. Comecei a me preparar para escrever este livro há 7 anos. Como? Lendo o que os filósofos de todas as eras disseram sobre preocupação. Também li centenas de biografias, de Confúcio a Churchill. Entrevistei dezenas de pessoas proeminentes em todas as áreas, entre elas Jack Dempsey, o general Omar Bradley, o general Mark Clark, Henry Ford, Eleanor Roosevelt e Dorothy Dix. Mas isso foi apenas o começo. Fiz algo muito mais importante do que as entrevistas e a leitura. Trabalhei durante 5 anos em um laboratório onde pesquisávamos como vencer as preocupações. As nossas próprias aulas para adultos. Até onde sei, foi o primeiro
e único laboratório desse tipo no mundo.